E aí, jovens, tudo certo? Meu nome é Matheus Roveda, minhas boas-vindas a você a mais um vídeo aqui do canal Roveb. E esse vídeo é uma série aí que eu vou iniciar mostrando como fazer deploy de aplicações. Então esse é o vídeo inicial onde a gente vai configurar o nosso servidor, tá? Vai criar um servidor que depois eu vou utilizar como base para os próximos vídeos. Então eu vou montar aqui toda uma infraestrutura bem simples, tá? Com configurações iniciais, e nos próximos vídeos eu vou entrando aí em específico nas ferramentas, né? O que cada ferramenta precisa para ela poder ser executada e você poder utilizar aí para fazer deploy do que você quiser. Tá? Então esse vídeo ele vai servir como base para os próximos que virão. O que a gente vai aprender hoje então? A como criar um servidor utilizando a DigitalOcean. Você pode utilizar qualquer provedor que você deseja, né? Pode utilizar a Contabo, a AWS, Vultr, qualquer um deles. Tá? Eu vou estar utilizando a DigitalOcean porque ela tem um preço mais acessível e a gente vai, após criar essa máquina virtual, esse servidor, configurar ele, tá? Para ter o mínimo que a gente precisa para depois poder trabalhar e instalar ferramentas em cima desse nosso servidor. Eu estou aqui na DigitalOcean já, vai ter um link na descrição para você poder se cadastrar. Lembrando que isso é pago, tá? Criar um servidor aqui, ele vai cobrar X dólares por mês, dependendo do servidor que você criar. Para a gente criar um servidor, a DigitalOcean chama de Droplet. Então a gente clica no botão Create e clica aqui em Droplets. A gente vai ser levado aqui para essa página, onde a gente pode selecionar aonde vai ficar o nosso data center. Isso aqui pode impactar a questão de preços, tá? A gente pode selecionar aqui a imagem que a gente quer rodar. E aqui no meu caso eu vou deixar um Ubuntu mesmo, 22.04, tá? A versão LTS. Por padrão ele vem com a 22.10, mas a gente não quer isso. A gente quer uma versão que tenha bastante tempo de suporte. Questão de tamanho, eu recomendo deixar aqui como Basic, isso vai depender da sua demanda. E aqui a gente tem as opções de CPU. A gente pode selecionar aí um processador AMD, um processador Intel ou um regular que também vai ter disco SSD. Isso impacta em questão de preço, né? Aqui o regular ele tem uma máquina de 4 dólares por mês, o Intel tem uma de 7 e a AMD também tem de 7. Para exemplificar aqui o vídeo, eu vou selecionar uma de 4 dólares, mas você utiliza aí conforme você precisa. Aqui, caso a gente queira adicionar mais espaço, tá? E aqui, o método de autenticação. Eu vou deixar no card aqui um vídeo onde eu ensino a gerar uma chave SSH. Por que a gente utilizaria um par de chaves SSH? Para a gente ter maior segurança aí e não precisar ficar lembrando de senha e tudo mais. Então assiste aquele vídeo, configura uma chave SSH, vem aqui na DigitalOcean, clica em New SSH Key, tá? Cola o conteúdo da chave, coloca o nome e clica em ADD SSH Key. As opções aqui abaixo a gente não precisa marcar nenhuma, tá? A gente pode deixar dessa forma. E aqui, normalmente a gente coloca aí um host name para diferenciar o que é essa máquina das outras. Eu vou colocar aqui vídeo inicial, tá? Só para colocar um host name e eu saber do que se trata. E o projeto a gente deixa normalmente. Por fim, a gente clica aqui em Create Droplet e ele vai criar esse nosso servidor. Nesse servidor a gente pode colocar qualquer coisa que a gente quiser, né? Um servidor com IP verdadeiro, um IP real, né? Que eu posso acessar aí pela internet, posso colocar meu site aqui dentro, posso colocar uma aplicação, posso, sei lá, fazer alguns testes dentro desse meu servidor, tá? Posso usar para o que eu quiser. Normalmente a gente coloca uma aplicação para rodar aqui nesse nosso servidor. Então ele está terminando aqui de fazer o deploy, né, de disponibilizar, e ele já me deu aqui um endereço IP, tá, que eu vou utilizar tanto para acessar via web quanto para acessar via SSH. Então vou clicar aqui em Copy, vou abrir um terminal, tá, e por padrão a DigitalOcean a gente acessa utilizando
usuário root. A gente vai fazer uma conexão via SSH agora com o nosso servidor. O comando para a gente fazer isso vai ser SSH root, tá? Arroba o IP que você vai ter aí no seu servidor. Vou dar um Enter, tá? Eu troquei o terminal aqui para ficar um pouco mais visível. Ele vai pedir se eu confio nesse fingerprint. Vou dizer que sim. Ele pediu a senha da minha chave SSH. Tá? Se a sua chave não tiver, ele não vai pedir. E aí, ele conectou na minha máquina virtual. Percebam que agora eu estou aqui no Ubuntu 22.04, tá? Ele me trouxe aqui algumas informações e agora eu estou aqui com o usuário root e com o hostname vídeo inicial. O que a gente vai fazer agora? Né? A gente vai configurar aí o nosso servidor do zero. A própria DigitalOcean, ela tem um tutorial muito bom que pode ser seguido aí para fazer as configurações iniciais, principalmente se você é iniciante, se você não tem tanto conhecimento assim. Então eles separam aqui em algumas sessões. O passo 1 é fazer login como root, que é o que a gente acabou de fazer. A gente se conectou via SSH aí na nossa máquina, tá? E conseguiu fazer essa conexão. A gente está aqui no terminal nessa nossa máquina virtual. A segunda etapa, tá, que ele está dizendo aqui para nós, é criar um novo usuário. Por que disso? Ficar logando com o usuário root não é uma boa prática de segurança. Normalmente a gente até desativa aí o acesso do usuário root via SSH para garantir que ninguém vai fazer alguma besteira ou que alguém vai acessar a nossa máquina indevidamente. Para a gente adicionar um usuário, a gente utiliza esse comando, add user, e coloca o nome do usuário que a gente quer. Eu vou colocar aqui, no meu caso, usuário Matheus. Ele vai pedir algumas informações, né, como a senha desse usuário. Então, coloquem uma senha para o seu usuário, repitam essa senha e todas essas outras informações, elas são opcionais. Então, a gente pode simplesmente dar Enter aqui e pular o preenchimento de todas. E por fim, ele vai questionar se as informações estão corretas. A gente pode dar um Enter também. Usuário adicionado. Vamos ver agora o próximo passo aqui do tutorial. A etapa 3 diz que a gente precisa dar privilégios administrativos para esse nosso usuário. Senão ele vai ser um usuário comum sem acesso root. E a gente quer que ele tenha acesso ao superusuário. Para a gente fazer isso, nós vamos usar aqui o comando usermod -ag sudo e o nome do usuário que a gente criou, tá? Então, usermod ag sudo Matheus. A gente vai adicionar aí o nosso usuário ao grupo sudo, tá? O grupo de super usuários. A próxima etapa aqui que é demonstrada, né, a etapa 4, é justamente uma etapa de configuração aqui do UFW, do Uncomplicated Firewall. Para a gente listar aqui como está o nosso firewall, a gente pode utilizar o comando UFW status. A gente pode ver que ele está inativo. O que a gente vai fazer? Nós vamos utilizar desse comando UFW allow OpenSSH, tá? Para ele adicionar algumas regras e aí a gente vai dar um enable nesse nosso firewall. Ele vai dizer que as conexões podem ser interrompidas, a gente vai apertar um Y e dar um Enter. E agora, quando a gente dá aqui um UFW status, ele mostra que o firewall do nosso servidor está ativo e ele está permitindo aí conexões via SSH. Então, se eu tentar acessar esse meu servidor através da porta 80, ele não vai deixar, o firewall vai bloquear. Tá? Então, é extremamente importante que você configure um firewall, seja por linha de comando aqui utilizando o UFW, ou seja na interface da DigitalOcean ou do seu provider, para bloquear determinadas portas, ou melhor, para liberar determinadas portas. Somente por elas a conexão vai poder ser feita, seja do SSH, seja a porta 80 ou 443, né, ou de algum outro serviço. Isso garante aí que ninguém vai acessar algo que não deveria ser acessado. Tá? Então sempre configure um firewall.
E a última etapa, tá? Aqui do tutorial é habilitar o acesso SSH para aquele usuário que a gente criou, né? Por enquanto a gente só consegue acessar via usuário root. O que a gente pode fazer, tá? A gente pode utilizar esse comandinho aqui para copiar a nossa chave SSH lá para o usuário que a gente criou. Então a gente pode utilizar aqui o rsync --archive. Aqui no CH1 a gente troca onde é que tem SAMI pelo nome do usuário que a gente criou, tá? Então Matheus. E também aqui no final, onde tem SAMI, a gente coloca o nome do nosso usuário. Feito isso, se a gente tentar agora conectar nesse nosso servidor, tá? Vou tentar aqui fazer a conexão, então SSH, Matheus ao invés de root, @147 e por aí vai, que é o endereço IP aqui do meu servidor. Se eu der um Enter, ele conectou. E agora estou com o usuário Matheus, não sou mais o usuário root. Se eu tentar aqui um sudo whoami, ele vai pedir a minha senha, que é a senha que eu defini na criação, e ele vai dizer que eu sou o usuário root. Então eu posso utilizar aqui do sudo, do superusuário. Qual que é uma boa prática agora? A gente desativar o acesso SSH do usuário root. Isso, infelizmente, não tem aqui no tutorial e eu vou fazer com vocês, né, para deixar isso um pouco melhor, um pouco mais seguro e garantir que ninguém vai tentar acessar via SSH. O que a gente precisa fazer, então, para desativar aí o acesso root via SSH? A gente precisa abrir aqui o arquivo etc sshd config. Como a gente faz isso? Utilizando aí um editor de texto na linha de comando. Então vou utilizar aqui o vim /etc /ssh /sshd _config. Nesse arquivo, tá? Vocês procurem aqui, podem ir um pouco para baixo, por essa linha de permit root login. Modifiquem de yes para no. Para poder editar esse arquivo, basta apertar a tecla I, tá? E aí editar normalmente. E uma outra modificação que a gente pode fazer, que é para permitir somente login através de chaves SSH, é rolar aqui um pouco para baixo, né? Descer aqui o nosso texto e mudar aqui o Password Authentication para No. Por padrão, na DigitalOcean já vem com isso ativo quando a gente seleciona lá a opção de chave SSH. Agora a gente salva isso, tá? ESC_WQ e rodamos o comando service sshd restart. Isso pode derrubar a sua conexão SSH. Se eu desconectar aqui do meu servidor e tentar conectar de novo com o usuário root, provavelmente não vai funcionar. Ó, ele deu permissão negada, né? Eu não consegui fazer essa conexão e mesmo que eu colocasse lá uma chave SSH, eu não conseguiria logar aqui no usuário root. Então, eu só consigo agora acessar esse meu servidor pelo usuário Matheus, tá? Que eu criei. Você pode criar o usuário que você quiser. Beleza, então configurações iniciais feitas, o que a gente precisa fazer agora para daí sim finalizar esse vídeo e deixar o nosso servidor pronto para receber alguma aplicação? A gente precisa atualizar ele. E como a gente faz? A gente roda o comando sudo apt update. Dá um Enter, digita a nossa senha de usuário e dá um Enter também. Ele vai atualizar aqui o repositório de pacotes, buscando por atualizações. E ele trouxe que nós temos 92 atualizações para serem feitas. Para a gente atualizar isso, basta rodar o comando sudo apt upgrade. Ele disse aqui que vai atualizar tudo isso, tá? Então basta a gente dar um Enter aqui e ele vai sair atualizando todos esses nossos pacotes. O que eu recomendo que você faça também ao término dessa atualização? Reinicie o servidor, tá? Pode ser que ele atualize alguma coisa de kernel, alguma outra informação. E para garantir que isso foi aplicado, a gente vai e reinicia o servidor, tá? E aí a gente garante que está tudo funcionando. Caso em algum momento apareça essa informação,
você simplesmente aperta a tecla Enter aí do teclado, depois a tecla Tab e a tecla Enter de novo. Ele vai terminar aqui a nossa atualização, né? Terminou. E o que a gente faz agora para reiniciar o nosso servidor? A gente digita o comando sudo reboot now. Ele cortou aqui a conexão via SSH, então ele reiniciou o servidor. A gente espera aí ele fazer o reboot, tá? E depois a gente vai poder conectar via SSH de novo, tá? Então percebam que eu estou tentando conectar. Ele está dizendo aqui Connection Refused, porque justamente o servidor está reiniciando. Ele está sendo religado. Tentei novamente e o login foi feito. Então meu servidor agora ele voltou ao ar e o último comando que a gente vai digitar é o sudo apt auto remove. Colocamos a senha, damos um enter e depois mais um enter caso ele mostrar aqui que tem algum pacote para ser removido. Dessa forma, o nosso servidor inicial, a nossa base, está pronta, tá? Ele está atualizado, está com o usuário criado e está com o firewall ativo. Isso já resolve a nossa vida e já é a base para a gente instalar aí outros aplicativos e outros softwares. Então fica ligado que mais à frente eu vou publicar aí mais vídeos ensinando a como instalar algumas aplicações, como o próprio Nextcloud, Rocket Chat e por aí vai. Vou ficando por aqui. Não te esquece de se inscrever no canal, dá o joinha se esse vídeo foi útil e a gente se vê no próximo vídeo.